Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais um culto da Igreja Missionária Celeiro, nesse domingo abençoado. Nós estamos reunidos nos nossos lares para ouvir e louvar ao nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos estar orando para iniciar o nosso culto e que o Senhor venha falar contigo fortemente neste domingo, nesta noite de domingo. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, a nossa reunião em tuas mãos, o nosso culto, Senhor, esse culto, Senhor, que venha alcançar, Pai, vidas, Senhor, que estão do outro lado aí, Senhor, dentro das suas casas, do outro lado dessas telas, que o Senhor venha alcançar e venha falar através dos louvores, através da tua mensagem, que o Senhor venha, Senhor, tocar, meu Pai, nessas vidas nesta noite, Pai. Eu entrego em tuas mãos, que seja o teu poder, a tua glória seja manifesta nesta noite nos nossos lares. Precisamos de ti, Senhor, precisamos sentir o seu toque. Sabemos que a tua presença é real, a tua presença é viva nas nossas vidas. Obrigado, Pai, eu entrego em tuas mãos e recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa melhor adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Das paz. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria, com júbilo. Vamos lá, vamos celebrar. Quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto me encontrar, cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Mais uma vez, quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto me encontrar, vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. E por isso grito na presença do Rei. Por isso corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso danço. Aleluia. E grito, por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro, por isso
isso, corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Você em casa, então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Louvar ao Senhor. E olha essa canção. Por toda a minha vida nele crer, para os que nele crê. Glória a Deus. A graça e a paz a todos os amados irmãos, nossos amigos. Nós saudamos a todos e vamos meditar na palavra de Deus em mais um culto. Com saudades, estamos gravando aqui no templo, no local das nossas reuniões. No momento está fechado, as cadeiras estão vazias. E nós chegamos aqui hoje, antes de passarmos a palavra, enquanto você encontra o livro de Ruth, capítulo 1, eu quero dizer para os irmãos que estão ouvindo que grande é a saudade. Nós chegamos aqui começamos a nos lembrar dos nossos irmãos, dos abraços, e nós cremos que está chegando o dia, está se aproximando o dia em que nós retornaremos e estaremos cultuando ao Senhor juntos, podendo nos abraçar com toda a alegria que há na nossa comunhão. Vamos meditar na palavra de Deus. Ruth capítulo 1, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Você pula agora para o verso 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, esse fato, esse acontecimento se dá no período bíblico chamado período dos juízes, quando a nação de Israel era governada, era administrada por juízes. Esse período é o período que antecede o período dos reis, que começa, o período dos reis começa no ano 1050, com o primeiro rei de Israel sendo Saul. E antes do reinado de Saul era o período dos juízes, um período de pouco mais de 300 anos, e em algum momento dentro desse tempo, uma família da cidade de Belém, cujo cabeça, o marido era Elimeleque. Um dia Elimeleque chega para sua esposa, eles também tinham 2 filhos, sua esposa chamava-se Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Um dia Elimeleque chega e diz assim para sua esposa: Noemi, vamos sair daqui, nós vamos para uma outra terra, nós vamos para Moabe. Irmãos, a palavra de Deus diz que houve fome em Belém. Houve fome em Belém. Nesse período dos juízes, era um período de apostasia, era um período de declínio moral da nação, o aumento da imoralidade, da violência, época de desrespeito às leis de Deus, época de opressão ao pobre, época de opressão, de exploração da viúva e do órfão. Nesse tempo, Deus permitiu que houvesse fome em Belém. Então, Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe. A questão é que Moabe não fazia parte da nação de Israel. Moabe ficava fora dos limites de Israel, uma terra a noroeste do Mar Morto, uma terra que adorava deuses estranhos. O principal deles chamava-se Quemos, e o povo de Moabe adorava a esse Deus e a outros deuses. O povo de Moabe também, para nós, fica mais fácil entender a sua origem, porque eles descendem de Ló, quando coabitou, embriagado com as suas próprias filhas, e gerou 2 filhos, que daí também surgiram 2 nações, que foram Moabe e Amon. Então os moabitas, tanto quanto os amonitas, são descendentes de Ló. Esses povos, eles se tornaram inimigos da nação de Israel. Então, Elimeleque, quando pega a sua família, ele vai para uma terra distante de um povo inimigo e de um povo que adorava outros deuses. Ficaram ali por um pouco de tempo e o chefe, o cabeça da família Elimeleque morreu. Os 2 filhos se casaram ali com 2 mulheres de Moabe, uma chamada Orfa, outra chamada Ruth. E não demorou muito tempo também, os 2 filhos de Noemi faleceram. Então ficou Noemi, viúva, com as 2 noras dentro de casa, pobres, porque em tempo de opressão, em tempo de malignidade, as viúvas são uma classe, a própria Bíblia relata muito isso, as viúvas estão incluídas num grupo chamado grupo de vulneráveis. As viúvas eram um grupo muito vulnerável nessa época, e agora nós temos 3 viúvas: Noemi,
a sogra e as duas noras, Orfa e Ruth. Então, de repente, em algum momento, Noemi houve uma notícia. A notícia era que Deus havia restaurado a sorte de Belém. Deus enviou chuva, Deus enviou fartura, abundância, e agora havia fartura em Belém. Noemi chama as suas noras e diz: minhas filhas, eu vou voltar para Belém. E Noemi arruma suas coisas e sai, as noras acompanham, e Noemi despede e diz: voltem, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Voltem para a nação de vocês, para os deuses de vocês. Lá vocês vão ter maridos, comigo vocês não têm esperança nenhuma de nada. Não posso mais dar maridos, filhos que sejam maridos para vocês, então voltem. Então Orfa beija Noemi e volta para Moabe, resolve ficar em Moabe. Ruth, por sua vez, diz esse texto, esse poema tão bonito à sua sogra. Ela diz: não insista para que eu volte para Moabe, porque eu não te deixarei. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer e for sepultada, ali também eu morrerei e serei sepultada. Então Noemi desiste de dissuadir Ruth e aceita que Ruth vá com ela. Então elas voltam para Belém. Ao chegar em Belém, Noemi, muito triste, reconhecida, ela chega desfigurada, pois vem de longo período de pobreza, de sofrimento, mas as outras pessoas reconhecem e dizem: não é esta Noemi. Ela diz: não me chamem Noemi, me chamem Mara, que significa amarga, amargura, porque o Senhor foi contra mim, porque o Senhor pesou a mão contra mim, porque o Senhor foi meu adversário. Então elas ficam ali, e futuramente Deus reverte ali, algum tempo depois, todo aquele cenário e dá um marido a Ruth, né, que é um parente de Noemi, chamado Boaz, e eles constituem família abençoada. Inclusive Boaz resgata a propriedade da família de Noemi e devolve a Noemi. Irmãos, a aplicação que eu quero fazer dessa história bíblica, do que acontece aqui, é que ali havia uma família e o cabeça tomou uma decisão: vamos para uma outra terra. Havia uma instrução dentro da palavra de Deus, das leis de Deus, que o povo de Deus deveria permanecer na sua própria terra, deveria permanecer nos limites ali da nação de Israel. Mas Elimeleque leva sua família para Moabe. Elimeleque leva sua família para uma terra que não é terra do povo de Deus, não é lugar de adoração a Deus, mas a deuses estranhos. Para continuar essa aplicação do que eu desejo dizer aqui aos irmãos que estão ouvindo, é que a partir de agora, a Belém passa a representar a igreja do Senhor. Talvez você pergunte: pastor, por quê? Então nós temos que entender alguns significados de nomes aqui nesse texto bíblico. Belém significa casa de pão, ou casa do pão. No Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 35, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus nasce aonde? Em Belém. Jesus nasceria em Belém. Então Belém é a casa do pão. O pão é Jesus. Hoje nós somos a igreja do Senhor. E nós hoje, a igreja do Senhor é a casa do pão, porque é aqui que anunciamos o pão da vida, que é Jesus. Moabe nesse texto então representa o quê? O mundo,
um lugar que é possível ir, é possível estar, é possível ficar, mas certamente não é o lugar que Deus deseja que nós estejamos. Um dia eu estava ouvindo sobre uma pesquisa levantada, um levantamento feito no meio evangélico, e esse levantamento dizia que aproximadamente metade das pessoas que um dia ergueram a mão dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, aproximadamente metade dessas pessoas hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor. Como nós costumamos dizer, pastor Paulo, estão desviadas. Aproximadamente metade das pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor. Muitas delas estão no mundo. Muitas delas estão no mundo. Quando eu ouvi isso, a partir desses dias, eu comecei a refletir: o que faria alguém largar a casa do pão, largar a igreja do Senhor, largar os caminhos do Senhor para ir para o mundo? E aí, nesse texto aqui, a gente encontra algumas respostas para essas decisões, para essas atitudes de dizer assim: eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o povo de Deus, eu vou ficar à parte, eu vou ficar sozinho. Outros que dizem: eu não preciso congregar. Outros que dizem: eu não consigo largar o pecado. E aí, pastor Fernando, meditando sobre isso, eu encontrei dois motivos que de cara nós podemos verificar aqui. Muitos deixaram Belém, muitos deixaram a casa do pão, deixaram a igreja. E um dos motivos é: deixaram a casa do pão porque faltou pão na casa do pão. Elimeleque junta sua família porque falta pão ali, porque vieram tempos de seca que eram consequência da impiedade do povo de Deus. Muitas pessoas deixam a igreja, muitas vezes o coração delas esfria porque falta pão na casa do pão. Talvez você esteja ouvindo e perguntando: pastor Guim, como é que pode faltar pão na casa do pão? O que isso significa? Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, você está numa igreja, você congrega numa igreja, você vai numa igreja porque você crê em Jesus. E quando você chega lá, você encontra meninice. Quando você chega lá, você encontra teologia da prosperidade. Quando você chega lá, você encontra muitas vezes extorsão. O pregador, ao invés de explanar a palavra de Deus, fica contando historinhas. Eu não sei se você que está ouvindo, participando desse culto online, já presenciou lugares assim. Mas as pessoas que ali estão, elas aguentam por um pouco de tempo, mas depois o seu espírito, a sua espiritualidade vai definhando, porque o nosso corpo espiritual é semelhante ao nosso corpo físico, ele precisa de alimentação. Um dia, lendo num livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, do pastor Wayne Cordeiro, um pastor do Havaí, ele falou que um dia um discípulo dele, um membro da igreja, chegou, um jovem seminarista, e disse: pastor, eu estou saindo da igreja, eu vou para outra igreja. E o pastor perguntou: qual é o motivo, meu filho? Ele disse: não sei, pastor, eu estou buscando coisa nova, eu estou querendo ouvir assim algo mais poderoso, algo mais forte. O pastor sabiamente perguntou para ele assim: me diz uma coisa, meu filho, na sua casa,
Quando foi, quantas vezes você lembra de comida, de banquete, algum jantar, que aquela comida foi excepcional ou inesquecível para você? Quantas vezes você pode lembrar? Ah, pastor, poucas vezes. Sei lá, talvez eu possa lembrar algumas vezes que a comida tenha sido excepcional. Quantas vezes aqui na igreja você pode lembrar de alguma palavra que foi excepcional para você? Sabe, pastor, talvez eu possa me lembrar, eu me lembro de algumas vezes, eu posso me lembrar algumas vezes. Então o pastor falou sabiamente assim para o jovem: você comeu pratos especiais, extremamente saborosos algumas vezes, ouviu pregações extremamente poderosas e profundas algumas vezes, porém o que te trouxe até aqui foi o feijão com arroz do dia a dia. Foi a comida simples que você come de manhã, de tarde, de noite. Aqui, por mais que a igreja seja simples, mas aqui nós pregamos a palavra de Deus, e aqui você é alimentado. E você é alimentado toda semana, várias vezes na semana, você é alimentado com a palavra de Deus. O que você está precisando mesmo, meu filho? Você continua fazendo devocionais? Não, pastor, eu já parei, eu não estou lendo a Bíblia esses dias, eu não estou orando. E isso, o problema está que você não tem se alimentado como você deveria na sua vida pessoal devocional. Esse jovem não tinha motivo para sair da igreja, mas há pessoas que na igreja, lá no templo, lá onde ele congrega, lá onde ele vai 2, 3 vezes por semana, quando ele chega lá, ele encontra muitas coisas, menos a palavra de Deus. E por mais que isso pareça absurdo, por exemplo, na Europa, na maioria das igrejas não há, durante uma reunião, durante um culto, sequer a leitura de um texto bíblico. Grande parte dos europeus sequer estão usando a Bíblia mais. O que aconteceu? A Europa esfriou. A Europa hoje, lá é um continente chamado já de um continente pós-cristão. Então o que aconteceu? Quando a Casa do Pão deixou de ofertar o pão, a palavra, para apresentar outras coisas. Então, o que se faz lá, pastor? Então, na reunião, eles tratam de problemas sociais. A igreja vira meio que um clube social, quando ela não tem a palavra. Então, uma das coisas que podem fazer as pessoas se afastarem da igreja, se afastarem da casa do pão, é porque faltou pão na casa do pão. Talvez alguém possa argumentar: pastor, mas mesmo em igrejas que pregam a palavra, igreja onde tem o pão, o alimento lá é bom, o alimento lá é nutritivo, eu saio do culto com convicção, a gente sai feliz, a gente sai compreendendo a vontade de Deus. Mesmo assim, pastor, ainda muitas pessoas se afastam, muitas pessoas se desviam, muitas pessoas vão para o mundo. Aí vem a segunda resposta: alguns saíram de casas do pão que não tinham pão, outros saem até de casa do pão que tem pão. Qual é a explicação então? É que mesmo que a igreja que você frequente, o lugar que você vá, hoje aqui nós estamos na Igreja Missionária Celeiro, mas se você que está ouvindo, participando desse culto online, se você frequenta em outra igreja, e lá tem a palavra de Deus, a pregação genuína da palavra de Deus, o Evangelho na sua simplicidade e poder, e mesmo assim, o seu coração esfria, mesmo assim você se desvia, mesmo assim você vive no pecado, o problema não é porque falta pão na casa do pão, porque o problema é que não vai adiantar ter pão na casa do pão, se você não tiver fome, se você não tiver desejo, se seu coração não desejar a presença de Deus, se seu coração não for apegado à palavra fiel,
se você não tem desejo por uma vida de oração, se você não se interessa por ter intimidade com Deus, aí o que acontece com você? Você pode ir parar em Moabe. Aquele homem, Elimeleque significa meu Deus é rei. Embora em Israel os nomes tivessem significados importantes na vida das pessoas, Elimeleque, o nome é meu Deus, significa meu Deus é rei. Mas na primeira aflição, no primeiro momento de crise, ele não confia no seu rei, ele não confia no Senhor. E ele pega a sua família e diz: vamos para Moabe. Lá ele morre. Quando ele diz vamos para Moabe, porque em Belém estava faltando pão, ele estava imaginando aqui vai haver morte, vamos para Moabe, que lá é lugar de vida. Porém foi o contrário, lá Elimeleque é o primeiro a morrer. Logo em seguida morrem seus 2 filhos. Irmãos, o mundo é lugar de morte. Você que está me ouvindo, você que está ouvindo a exposição da palavra de Deus neste momento, aí onde você estiver, o mundo é lugar de morte. Ah, pastor, minha igreja tem defeitos, tem problema, mas eu digo a você, meu irmão, permaneça na igreja, permaneça em Belém, aconteça o que acontecer. Permaneça em Belém, permaneça na casa do pão, para que você seja alimentado. Não vá para o mundo, não se desvie, não abandone a igreja do Senhor. Ali, Noemi volta quando ela ouve a seguinte notícia, que está aqui no capítulo 1 que nós lemos, que havia pão na casa do pão. Ao saber que havia pão na casa do pão, havia pão em Belém, havia fartura de alimentos, havia colheita, havia prosperidade em Belém, ela resolve voltar. Agora com vergonha, agora triste, mas com a postura errada, colocando a culpa em Deus. Hora nenhuma ela disse: meu marido nos tirou daqui e nos levou para uma terra de deuses estranhos. Ela culpou o Senhor. Quantos crentes eu tive a oportunidade de conhecer e conversar, e eles culpam a Deus, porque não receberam certas bênçãos que pediam, que desejavam receber. Muitas vezes Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas certamente Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Nem toda oração nossa, pastor Leandro, nem toda oração nossa vai ser respondida com um sim por Deus. Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Porém, toda oração que nós fazemos, cujo objetivo da oração, alvo da oração, é algo que nós dependemos daquilo, todas essas orações são atendidas. Não sei se meu irmão entendeu. Tudo aquilo que você ora e você depende daquilo, Deus vai te conceder, sem exceção. Elimeleque não confia no seu rei, no seu Deus. Ele resolve o protesto. O lugar para ele tinha uma expectativa de ser um lugar de vida, era um lugar de morte. Não há vida fora do reino de Deus. Não há vida. Essa palavra é para você que está ouvindo aí, começar a perceber que se você é um desses que, ou por culpa de alguém ou da igreja, porque não havia alimento suficiente para você, ou se você saiu mesmo por culpa, porque você não teve fome para se alimentar adequadamente, seja qual for o motivo, eu quero dizer para você: há pão na casa do pão. Volta, meu irmão, volta, minha irmã, aquece o teu coração. O Senhor está de braços abertos para te receber, para restaurar a sua vida, para trazer um tempo novo sobre a sua vida.
Você tem que tomar uma decisão e dizer: Moabe não é o meu lugar. Eu sou um israelita, meu lugar é Israel. Você tem que dizer assim: o mundo não é meu lugar, o pecado não é o meu lugar, a vergonha não é o meu lugar, a igreja é o meu lugar, porque eu sou crente, eu sou cristão, a igreja é o meu lugar. Então eu preciso voltar. Noemi significa amiga, significa agradável. Agora ela diz: não me chame mais agradável, me chame amarga, porque eu estou amarga. E não sabia ela que Deus iria reverter, que Deus iria mudar o quadro dela, iria restituir aquilo que foi perdido. E Deus faz isso. E ali com a sua nora, que ficou como filha, Ruth se casa com um parente de Noemi, homem rico, homem poderoso, que restitui e resgata a propriedade de Noemi e devolve tudo a ela. E eles passam a viver em Belém, agora muito bem alimentados, porque Boaz era dono de muitas colheitas. Boaz, o resgatador de Noemi e Ruth. E ali elas, no casamento de Ruth com Boaz, eles geram um filho chamado Obed, que gera um filho depois chamado Jessé, que dentre outros filhos também é pai de Davi, rei de Israel. Deus restaurou a sorte de Noemi e de Ruth através do resgatador Boaz. O resgatador Boaz, aqui nesse texto, no livro de Ruth, ele faz a figura de Cristo, o qual é o resgatador de todo homem. Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados e nos resgatar para si. Jesus nos salvou, nos resgatou, nos livrou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz do reino de Deus. Então volta, meu irmão, aquece o teu coração, minha irmã. E se você talvez esteja dizendo: pastor, eu continuo firme na igreja, essa palavra não é para mim, é para você sim, para alertar e dizer assim: pois não saia. Pois ame a palavra de Deus, tenha sede de Deus, tenha sede da palavra dele, tenha sede da comunhão com os irmãos, porque Belém é o nosso lugar, a igreja é o nosso lugar, por mais que tenha defeitos, mas lá é a nossa casa, é a casa do pão. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça da igreja. Que Deus seja louvado, que ele fale ao teu coração, que ele nos ajude como pastores, como líderes, como pregadores da palavra de Deus, a sempre sermos zelosos e amantes da palavra, para que nós possamos ofertar na casa do Senhor a palavra genuína, a pregação da palavra, uma palavra cristocêntrica, uma palavra fiel. Então para que você ao ouvir a Igreja Missionária Celeiro, seja o pastor Vinho, o pastor Carlos, ou o presbítero Neves, o Joabe, ou o pastor Leandro, enfim, quem estiver pregando aqui na frente, não importa quem esteja pregando, mas o que importa é que o que seja ministrado seja uma palavra fiel. Então que nós zelemos para que haja pão na casa do pão, mas que você zele na sua vida pessoal, para que você sempre tenha fome do pão da vida, que é Jesus, do pão que te alimenta todo dia, que é a palavra de Deus, que te sustenta. Pastor, hoje o culto, a pregação foi simples, pode ter sido um feijão com arroz, mas é ele que nos sustenta todo dia. Pastor, hoje eu li um salmo na minha casa, eu entendi um pouco, é isso que te sustenta todo dia. O crente ama a palavra e se alimenta dela. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se você está na igreja, permaneça firme. Se você foi para Moabe, volte, porque o Senhor vai te alimentar, porque tem pão na casa do pão. Que Deus te abençoe. Fecha teus olhos. Senhor bendito Deus,
Obrigado, Senhor, por essa palavra. Dá-nos, ó Deus, fome de Ti, Senhor, e das Tuas santas letras, para que nós possamos, ó Deus, seguir, viver dentro da Tua instrução, Senhor, dentro dos Teus mandamentos, no centro da Tua vontade. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nós lemos hoje e que nós temos lido ao longo da nossa vida, pois ela tem nos alimentado. Obrigado, Jesus, pois Tu és o pão da vida, porque Tu, ó Deus, Te deixaste moer ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós aguardamos, ó Deus, o dia em que possamos ministrar cultos aqui na presença dos irmãos para abraçar cada um deles. E sabemos, ó Deus, que este dia está programado pelo Senhor. Enquanto isso, nas nossas casas, nós nos alimentaremos, ó Deus, da Tua palavra. Nós nos alimentaremos na nossa vida de oração e comunhão contigo. E assim seremos todos edificados e o Teu nome será glorificado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Senhor, como ministro da Tua palavra, eu ministro o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A graça salvadora de Jesus, que morreu e ressuscitou. E a Sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. E a comunhão, as consolações, o poder e os dons do Santo Espírito de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.